Você já deve ter percebido que assistir a um jogo de futebol a gente já traz uma sensação diferente. É mais só uma questão de torcer, que você joga no campo. O futebol de agora não quer apenas sua paixão, ele quer também o seu tempo, creio que o seu dinheiro. Você liga a TV buscando entretenimento, mas sai mais cansado que quando ligou por tanta propaganda. Esse é feito de uma forma muito bem desenhada. Por baixo, o assistente faz o porto do setor como na parte do vício e da ansiedade. Por cima, os governos usam essa mesma audiência com propaganda geopolítica. Para entender o tamanho disso tudo, precisamos entender o papel da transmissora nisso tudo. Olha o que furo você tá na sala e ligar a televisão para assistir um jogo de futebol. Você passar no jogo e admitir a bola rolar, a tela já tá completamente poluída. É a marca no uniforme, é a praga publicitária piscando na lateral do campo. O futebol que você está consumindo não é mais só um esporte, uma competição ou um entretenimento de massa. Ele foi precificado e transformado em um mercado altamente lucrativo. Você não está assistindo só um esporte, você está diante de uma vitrine de apostas escancarada, onde a sua atenção está sendo negociada minuto a minuto, todo momento. A TV virou um imenso terminal de rodoviária onde está lotado, caótico, barulhento, onde tudo tenta adivinhar alguma coisa sem já você respirar. A cada segundo de transmissão, os comerciais entram rasgando a sua mente com uma narrativa extremamente agressiva. Eles estão te convencendo de que assistir ao jogo por puro prazer é uma perda de tempo, que você só torce de verdade se colocar o seu dinheiro na reta, porque ela pode ser uma espécie de extensão da torcida. Convencido disso, você abre o aplicativo e faz a sua aposta antes do X apitar. A partir desse momento, a sua relação com o jogo não é só assistir ao jogo. Você está com os olhos na TV, mas a sua cabeça está pensando o tempo todo na parte que você fez. Você começa a acompanhar a estática de escanteio, número de cartões, seja o gol. Tudo por causa de 50 ou 100 reais que você colocou ali. É um estado de alerta constante, onde cada lance do jogo diz se você vai dar um soco no sofá de raiva ou respirar aliviado para aquele ter acontecido. Você pegou a adrenalina que o futebol já entrega e dobrou a aposta. Você está com a pureza do entretenimento no tempo de transformar um torcedor comum em um operador de mercado de baixo custo. O futebol deixou de ser só sobre futebol e passou a ser também sobre gráfico e estatística. Você gasta sua saúde mental, queima seus neurônios e torce o seu estômago por causa de um lance completamente aleatório ou de uma falha de um juiz aos 45 minutos do segundo tempo. E tudo isso enquanto os hackers estão correndo no gramado contra milionários, as empresas de apostas lucrando bilhões, e ninguém lhe faz a menor ideia que você existe. Ninguém lhe sabe o seu nome, mas tem cenas de dados o suficiente para saber que a cada papo de torto é você quem está enchendo o bolso deles com o dinheiro que decidiu apostar. Só que esse dinheiro que eles vão entrar na sua conta, de pouquinho em pouquinho, e esse desperdício que a gente vê nas famílias, é só pontuar esse perk, porque enquanto a plataforma morde o seu bolso de forma escancarada, o futebol está sendo usado em uma escala geopolítica infinitamente maior. Tem o governo usando essa mesma estrutura e essa mesma paixão para limpar a sua imagem. Quando você parar para pensar, faz todo sentido do mundo eles usarem o futebol para isso. Pensa comigo, que mais no mundo consegue manter a atenção de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, toda semana sem falhar? Exatamente. O futebol tem um monopólio de uma para que o tiro nenhum no mundo compra fácil. O sentimento de pertencimento é aquela sensação de que fazer parte de algo maior que você. E os caras que montam nesse jogo sabem disso. Eles entenderam que para limpar a imagem de um país ou fazer esse vídeo com bons olhos, você não precisa convencer as pessoas com discursos políticos chatos. Você só precisa sentir o maior espetáculo do mundo. E é nesse momento que um governo constrói uma infraestrutura de bilhões de dólares para se intimar com o resto do mundo. O objetivo não foi só turismo ou esporte. Aquilo ali é uma demonstração pura do poder pro resto do mundo. É o que os analistas chamam de soft power, mas que na vida real significa usar sua paixão como uma cortina de fumaça. E a mesma lógica com um tapa de cara e punido por ser um peso que está completamente podre e quebrado. Quem chega de visita só elogia a estampa do tapete, e ninguém repara que na estrutura que está embaixo. Enquanto o mundo está olhando para a luz desse estádio, ninguém está prestando atenção nos abusos que acontecem nos bastidores. E se você acha que essa jogada de usar o futebol para mascarar as coisas é só uma novidade de hoje em dia, ou para o de futebol moderno, não. O para o dos anos 70 entendeu isso perfeitamente. Naquela época, o país vivia sob comando da ditadura militar, mas em campo, a gente tinha a maior seleção de todos os tempos. O sistema da época não foi bobo, eles picaram o tricampeonato de 70 e transformaram o futebol em um esgoto ideológico. O país do futebol virou um selo de soberania que pede a diferença com as grandes potências do mundo, inclusive os Estados Unidos. Era uma forma de dizer que o povo estava feliz, mostrando como a pátria era gigante. Eles pegaram uma comemoração que era genuína do povo e transformaram em uma propaganda para o governo. O topo dessa pirâmide sabe que o futebol mexe a nossa necessidade mais primitiva, o pertencimento. Todo mundo quer fazer parte de um bando, todo mundo quer vestir uma camisa e sentir que divide a mesma alma como outras milhares de pessoas na arquibancada. É um sentimento bonito, legítimo que nasce na infância. E essa paixão virá a brecha perfeita, uma paixão tão genuína que acaba servindo de escudo para quem só quer usar o espaço como ferramenta de poder. E aí o ciclo se fecha na parte da pirâmide, o ocidente empurra para o vício e para a ansiedade das respostas. No topo da pirâmide, os donos do mundo usam essa mesma paixão para limpar o sangue, comprar a soberania
e redenção é uma paixão político. O futebol virou uma imensa máquina de moer o torcedor comum. Por baixo ele esvaziou seu pulso, por cima ele limpa a pora parruçando a sua ponteira. E para como tem jogador que está com a vida ganha até a quinta geração, matando em dinheiro e paixão da própria imagem para virar panfleteiro de aplicativo de apostas. O cara não precisa ter aquele tiro para refir, mas a canção é tão sem limite que ele escolhe a passar enrolagem que precisa ganhar mais, e não quer o bastante. A identidade dele se tornou tão fácil que ele caca para o peso que tem para os seguidores. Ele prefere se identificar como uma empresa que precisa para ter meta de faturamento todo trimestre. Antigamente, o torcedor tinha virado um time, um cara que ficava ali por anos, que sentia a camisa e que falava o que pensava na entrevista, mesmo que falasse besteira. Mas hoje, o povo mal consegue se conectar com o jogador. O moleque se destaca na base e com 16 anos já está vendido para um time estrangeiro. O futebol brasileiro virou uma cana de fazenda de exportação também no futebol. E essa pressão começa bizarramente cedo. O futebol brasileiro que sempre foi conhecido pelo drible, pela irreverência e pela criatividade. Mas seu sistema profissionalizou até a infância. O moleque de 8, 9 anos já entra em escolinha que joga num padrão tático rígido, engessado, focado em resultado e enfrenta o passe para o empresário. Eles estão tirando a alegria e a malandragem do jogando e mesmo os caras virar tudo. O futebol deixa de ser um divertimento na vida da criança e vira um posto de trabalho desde muito cedo. O resultado disso aqui, quando ele sobe pro profissional, parece que eu vou pro Cramatos. O cara não pode ter uma declaração sincera, não pode demonstrar uma reação humana na rede social porque tudo é filtrado pela assessoria de imprensa. É nesse momento que a condição com o torcedor se perde. Não tem identificação, qualquer frase fala do produtor corporativo pode quebrar o patrocínio. Eles criam essa caixa de perfeição tão artificial porque essa também sequer é o esperado. Uma máquina de performance. É a transformação do futebol. Eles descobriram como cercar e precificar sua paixão, usando a sua lealdade para lucrar. Você não sente mais que está torcendo para uma comunidade, para uma história ou para o cara que te representa ali dentro. Hoje o jogador virou só um funcionário que vai embora na primeira proposta e o seu coração virou um posto de negócio na mão de um bilionário que nem sabe onde ficou seu pai.